A gente prometeu e hoje a gente estreia aqui no Brasil Meio Dia. Maurício Noriega já aqui comigo. Muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui para a gente falar desses clássicos todos e curtir o futebol. Com certeza. O Nori já começa nos contando que, pela forma como se desenhou o jogo, o resultado foi bom para o Corinthians e ruim para o Palmeiras. Mas em termos de classificação, pouco muda a delicada situação do Corinthians, inclusive no grupo C. Já o Palmeiras segue líder do grupo B. Como é que esse resultado, então, pode influenciar a sequência dos trabalhos, Nori? Mexe muito com o espírito dos clubes, dos jogadores, um ânimo. O Corinthians, se perdesse o jogo para o Palmeiras, ficaria numa situação ainda mais complicada do que segue sendo a situação do Corinthians. 4 pontos fora da zona de rebaixamento, de classificação. Está ainda bem longe da zona de rebaixamento. Melhorou muito a situação do Corinthians. É aquele empate, Juliana, que tem o gosto de vitória e fica para o adversário que estava ganhando por 2-0. E naquele finalzinho de jogo, com 2 jogadores a mais, ainda sofre um gol de empate, gera muitas dúvidas, né? Não vai influenciar na classificação do Palmeiras, mas acho que para a sequência do Campeonato Paulista, quando a gente passar pelas classificações, a gente vai explicar como funciona, e isso mexe um pouquinho com a cabeça dos jogadores e dos torcedores do Palmeiras. E o que mais ajuda a explicar esse empate? Eu acho que o Corinthians jogou 15 minutos como se fosse uma final, Juliana. Isso é importante. Não desistir nunca. Durante o jogo, vamos dizer assim, dos 90, quase 100 minutos, o Palmeiras foi superior em 80% do tempo, mas não conseguiu concretizar as chances que cria. O Palmeiras cria 20, 21, 22 chances de gol por jogo, mas a eficácia não bate em 10%. Sim. E aí começa a pintar o cansaço, vem uma certa insegurança. Estamos jogando melhor, mas não fazemos o gol, não definimos o resultado. Enquanto isso, o adversário faz um gol, ganha corpo. É um jogo diferente. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Juliana, é um campeonato dentro do campeonato. Às vezes vale mais até do que o próprio campeonato pela história construída em termos de rivalidade. É o jogo da pressão total, né? Pressão total. Não se pode desviar a atenção do jogo em nenhum momento. E a gente vai ver que ele acaba sendo decidido o jogo num desvio de atenção do Everton, o goleiro do Palmeiras. Essa imagem não mostra tanto assim, mas tem uma outra imagem que deixa muito claro. Ele tira as mãos da bola, ele acha que a bola vai para fora. Essa imagem vai deixar muito claro, Juliana, olha lá. Bola vai, ele acha que a bola vai sair e ele recolhe os braços. Sim. Talvez porque ele não tenha feito a leitura correta do posicionamento que ele estava. E aí ele possibilita um gol de empate naqueles pequenos instantes. Quando a gente fala, o Corinthians jogou com 2 a menos, isso foi muito pouco, foi só no finalzinho do jogo. Então, mas fica o impacto do resultado final. Agora, já é possível identificar o trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians depois da saída do Mano Menezes? Eu acho que sim. As mudanças que ele fez ontem foram muito positivas. O Corinthians estava sendo dominado. Depois ele foi corajoso. Ele mandou o Corinthians para o ataque através de 2 jogadores que trabalham muito bem pelos lados do campo. O Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, e o Pedro Henrique, que acabou de ser contratado. Isso segurou bastante o jogo do Palmeiras pelos lados do campo e incorporou o time do Corinthians, que foi buscar esse resultado. Maria, tem quem diga que o trabalho do Abel Ferreira está no momento irregular, cedeu esse espaço, esse empate, inclusive, ao Corinthians e já tinha perdido aquela Supercopa para o São Paulo. Eu queria que você avaliasse esse ponto. Eu acho que o trabalho do Abel Ferreira segue sendo muito bom. O que acontece com o Palmeiras, Juliana, é que o Palmeiras não concretiza as possibilidades que cria. O Palmeiras cria muito, domina o jogo, mas não define, não resolve o resultado. Precisa fazer mais gols. Talvez seja a hora de o Palmeiras trabalhar um pouco menos a questão tática e trabalhar mais o fundamento. Por que eles estão perdendo tantos gols? Por que cria, mas não converte? Acho que essa é uma questão. E há um outro aspecto do trabalho do Abel Ferreira que ficou mais claro ontem. As mexidas do treinador do Corinthians mudaram para melhor o time do Corinthians. As mexidas do Abel Ferreira pioraram o time do Palmeiras. Bom, vou aproveitar você aqui, Nori, para a gente falar agora sobre Campeonato Carioca, porque mais uma vez o Botafogo perdeu uma partida importante em casa e de virada. O que tem acontecido, hein? O problema do Botafogo é de cabeça, é psicológico. O Botafogo ainda não acordou daquele pesadelo do Campeonato Brasileiro do ano passado, Juliana.
estava com a mão na taça, praticamente campeão, aí perde para o Palmeiras, exatamente, aquela virada histórica por 4-3, depois toma outra virada do Grêmio, a coisa sai totalmente de controle e o Palmeiras acaba sendo campeão brasileiro. O próprio treinador do Botafogo, Thiago Nunes, falou sobre isso. Ele acha que tem que mexer não só com a cabeça dos jogadores, mas talvez com o próprio elenco, para que jogadores que não viveram esse trauma possam dar uma recuperada. Questão psicológica. Agora, tem como a gente dizer se esse resultado vai influenciar o Botafogo naquela disputa da pré-Libertadores? Porque quarta-feira já tem jogo. Quarta-feira vai ter que viajar para longe, vai para Bolívia, 2.500 metros de altitude contra o Aurora em Cochabamba. Claro que um resultado desse demora muito para sair da cabeça do jogador. E aí entra uma outra questão, que também é psicológica. Os jogadores brasileiros, eles se deixam abalar muito pela história da altitude. Nesse nível, 2.500 acima do nível do mar, o prejuízo não é muito grande. Claro que tem um desgaste diferente, a velocidade da bola, a bola não perde velocidade, né, porque o ar é mais rarefeito. Só que não é como jogar, por exemplo, em La Paz, 4.000, que ali é difícil demais. Então, só que os jogadores, eles já, antes do jogo começar, Juliana, eles já ficam com essa história. Nossa, será que vai faltar ar? O que vai acontecer? E num caso como esse do Botafogo, em que a equipe está visivelmente abalada emocionalmente, tem que ter bastante trabalho psicológico. A gente tem, inclusive, uma entrevista, um trechinho da entrevista com o técnico do Botafogo, o Thiago Nunes, que revelou que o emocional da equipe, justamente o que a gente estava comentando aqui, preocupa e que muitos jogadores pediram sequência fora da equipe. Vamos ver. Mas o que mais me preocupa realmente é essa questão da reação, essa questão da equipe sentir o golpe. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para encorpar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores no nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. É aquilo que você trazia, né? Quem é mais velho tem a missão ali de conseguir também equilibrar os ânimos e também a pressão dos mais novos, dos mais jovens. É muito importante, Juliana, quando o treinador vem a público e escancara essa situação. Não tem problema. Muita gente pode ficar, por que falou isso? Não precisava ter falado. Ele está deixando claro para o torcedor que alguns jogadores sentiram muito o que aconteceu e estão pedindo, inclusive, para não jogar, para tentar uma recuperação. A chegada de jogadores experientes ajuda. Essa mescla ajuda a tirar esse trauma do Botafogo. Agora, Nuri, tem aqui uma tabela que a gente vai mostrar com a classificação do Carioca. Eu queria que você contasse pra gente como é que tá por aqui. A questão do Campeonato Carioca, pelo regulamento, Juliana, é o seguinte: os 4 primeiros passam para as semifinais. A derrota, não só pela derrota num clássico, que é o clássico da amizade, Botafogo e Vasco, tirou o Botafogo desse chamado G4 e puxou o Vasco lá para cima. Hoje o Botafogo está 2 pontos atrás do Vasco. Está fora, portanto, da fase decisiva do Campeonato Carioca. Esse é o impacto do que aconteceu aqui no Mexe muito com a cabeça dos jogadores por tudo isso que a gente falou. O Botafogo ainda tem possibilidade de se classificar, mas vai ter que tirar pelo menos a vaga do Vasco ou do Nova Iguaçu, que é uma das boas surpresas do Campeonato Carioca. Agora a gente também tem tabelas do Paulistão, que é o que a gente vai mostrar aqui na tela para a gente analisar e dar uma olhada em como é que ficou aqui com os resultados dos jogos do fim de semana. É importante a gente destacar o regulamento, Juliana. No Campeonato Paulista, as equipes não se enfrentam dentro dos grupos. Elas disputam a classificação. Grupo A, o Santos está na liderança, classificado já. Grupo B, o Palmeiras tem uma boa vantagem. Grupo C, Bragantino e Mirassol. O Corinthians lá na última posição, mas já encostou, principalmente no Mirassol, que tem 14 pontos. Até do Bragantino, que é o líder com 15. No Grupo D, o Novo Horizontino lidera. Ótima campanha do Novo Horizontino. Sim. O São Paulo em segundo lugar. Como funciona o regulamento? Para a próxima fase, que já são jogos eliminatórios, aí vão se enfrentar os times que saem classificados do grupo. Por exemplo, se fosse hoje, Santos contra a Portuguesa, Bragantino contra Mirassol, Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Água Santa. E tem a classificação geral, que é importante também para a gente ver para a sequência do campeonato. Nós temos a classificação geral também, né? A gente vai mostrar então aqui classificação geral na tela. Por que ela é importante? Ela define
os mandos de campo até a final do campeonato. Quem termina na primeira fase, por exemplo, ele vai jogar quase sempre quartas de final, semifinal e até a final em casa. Há um detalhe, a pontuação continua correndo depois das fases eliminatórias. Por isso que é importante o time, no jogo eliminatório, ganhar o jogo. Porque se ele ganhar nos pênaltis, ele vai fazer um ponto só. Sim. Se ganha no tempo normal, são 3 pontos. E outra disputa muito importante é pelo rebaixamento, que a gente tem hoje Guarani e Santo André nas últimas posições. E olha como melhorou a situação do Corinthians. O torcedor do Corinthians estava com aquele medo, temor de rebaixamento. Agora já abriu 5 pontos, está muito mais tranquilo. Acordou feliz, respirando, gritou bastante no fim de semana. Eu agradeço a presença aqui de Maurício Noriega. A gente lembra que ele volta, vai estar na nossa programação toda segunda, quarta e quinta aqui no Brasil Meio-Dia e também no CNN Novo Dia, além de participar do Domingol com Beija. Muito obrigada pela sua participação, ótima estreia. Obrigado, Juliana. Contem comigo.